Olá, muito boa noite a todas, todos e todes. Começa agora o Sinapse ICL, sempre às 7h30 da noite, depois do ICL Notícias, segunda edição. Este daqui é o seu ponto de encontro de entrevistas do ICL, certo, César? Certíssimo. Boa noite, Robs. Boa noite para a nossa comunidade linda também. Vamos lá, porque hoje a gente tem um convidado especialíssimo. Pois é, né, César? Se ontem conversamos com um frei dominicano... Hoje vem um ateu por aí. Este é o Sinapse. Eu vou chamar logo Marcel Souto Maior, que é jornalista, escritor e autor aí de best-sellers adaptados para o cinema e co-criador também de famosos e renomados programas de TV. Marcel, seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você, Roberto, com você, César. Prazer mesmo, uma honra. Obrigado, Marcel. O prazer é todo nosso. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos lá. Marcel, você escreveu o livro Kardec, a biografia e também as vidas de Chico Xavier. E eu logo te pergunto, né, porque estamos falando aí de duas peças fundamentais do espiritismo. Sendo você um ateu, por que escrever esses livros, hein? Pois é, essa é uma boa pergunta. E, na verdade, eu sou jornalista, né, Roberto? Então, o que me moveu, me levou ao Chico há 30 anos, olha só isso, faz muito tempo, há 30 anos, eu fui movido por interesse jornalístico. Por quê? Porque eu via o Chico, e ele como um personagem, no mínimo, intrigante, né? Ele é um ídolo popular, e ele não era compreendido, ou ele não era retratado pela imprensa. A primeira biografia jornalística sobre Chico, ela foi a minha. E olha o que aconteceu quando eu decidi escrever, e vocês vão entender por que nenhum jornalista tinha retratado ainda o Chico. Quando eu contei para os meus amigos, que são amigos até hoje, no Jornal do Brasil, onde eu trabalhava, que eu queria escrever a biografia do Chico, e aquele seria meu primeiro livro, muitos colegas, que eu respeito muito, eles chegavam para mim e eles brincavam. Teve um que falou assim, mas é Chico Xavier? Não é o Chico Buarque? Não é o Chico Mendes? Não é o Chico Anísio? Né? E aí eu brinco que até o Chico Bento do Maurício de Souza parecia mais biografável. Então, tinha um preconceito maior do que tem hoje, né? Mas tinha um preconceito grande ali. E aí eu decidi ir em frente, e eu vou falar uma curiosidade. Um dos motivos que me levaram, primeiro que eu era tinhoso, né? E eu tinha interesse jornalístico por esse personagem brasileiro único. E depois, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu vi que o Chico nasceu no mesmo dia que eu nasci, 2 de abril. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, aí eu vi 2 de abril, eu falei, agora já era, agora acabou total o preconceito e vamos para o tema, né? Então a coincidência também me ajudou, né? Boa. Marcelo, eu li coisas tuas, declarações na imprensa, que dizem que, a despeito de você ser ateu, você procura praticar a tolerância e procura ser cada vez menos egoísta, né? Que são duas premissas basilares do próprio espiritismo, né? O Chico insistia muito nessa questão, Kardec insiste muito nessa questão como preceitos elementares da própria doutrina espírita. O que você aprendeu acompanhando a vida de Chico Xavier e a obra do Kardec? O que você mais leva dessas construções? Eu vejo o seguinte, eu acho que o espiritismo, né, ele nos leva para 2 movimentos complementares muito fortes. Primeiro, ele nos leva para dentro da gente, né? A gente tem esse exercício constante, né, de autoconhecimento, de busca de melhoria, de você tentar ser melhor a cada dia, a cada aprendizado. E ele te leva para um outro movimento que é muito potente e é curativo, isso eu aprendi com o Chico, que é esse movimento de você se conectar com o outro, de você olhar para o outro, de você sair do seu umbigo e você se interessar verdadeiramente pelo outro. Então, o Chico e depois Kardec, eles me levam para esses 2 movimentos que são complementares e que são, eu acho que eles são curativos mesmo, né? Eles nos levam
adiante, senão a gente fica, o egoísmo nos coloca num lugar de extrema solidão. Então, eu acho que eu me senti mais acompanhado quando eu entrei em contato com a obra de Chico de Kardec. Que bacana. E, Marcel, em Kardec, a biografia, né, você escreveu sobre o fundador do Espiritismo, que é Allan Kardec. E a obra dele, a vida dele, perpassa, né, sobre a existência dos espíritos. Mas não me parece que seja algo muito próximo a você, sendo um ateu. E aí eu te pergunto, como é que é escrever uma obra sobre algo que você não acredita? Eu uso... É difícil essa pergunta. Eu penei um pouco. Eu vou contar assim, quando eu comecei a escrever o livro do Chico, por exemplo, a primeira versão, as primeiras 30 páginas, elas ficaram no seguinte tom. Era assim: Chico teria visto o espírito na beira do rio, em Pedro Leopoldo. Chico teria conversado com o espírito. Tudo era tudo era condicional, tudo era futuro do pretérito. O livro ficou insuportável. Estava ficando insuportável. Tudo teria, nada seria, né? E aí eu reli aquilo, eu falei, não, eu preciso apostar no ponto de vista do Chico Xavier. Ele viu, ele escuta. Eu vi o Chico, uma senhora se aproximando da mesa dele na comunhão espírita, né? No grupo espírita da prece, no grupo espírita da prece, e uma senhora muito idosa, eu vi essa cena. E o Chico, eu estava do lado dele, ele estava mais de 80 anos, ele olhou para ela e perguntou: desculpe me perguntar, mas a senhora está viva ou está morta? E aí ela vira para ele e fala: viva, Chico, e ele, graças a Deus. Então, ele era, né, esse homem que vivia entre dois planos permanentemente. Então, o que eu fiz como um jornalista muito desconfiado, na época ainda mais cético, né? Eu usei essa técnica de apostar no ponto de vista do Chico, de traçar os principais marcos da trajetória dele, os obstáculos que ele enfrentou, as vitórias que ele teve, as decepções que ele sofreu, os ataques muitos que ele sofreu, e eu fui me atendo aos fatos e aos marcos dessa narrativa para construir esse retrato, né? Então, eu uso técnica. Mas balanço, né? É assim, não é uma coisa, viu, Roberta? Assim, de vez em quando, César, isso eu me lembro, que eu, às vezes, assim, enquanto eu escrevia sempre de madrugada. Virava a noite escrevendo. E aí eu, menino, lá com menos de 30 anos, eu ficava pedindo provas da existência dos espíritos, eu falava com o invisível, né? Se essa mesa, essa caneta pode se mexer, ou o café, a xícara pode se mover. Eu comecei uns diálogos estranhíssimos com o invisível. A caneta não mexeu, o café também a xícara não andou em cima da mesa, mas eu tive, quando você entra nesse território, ninguém entra nesse território e fica imune a esse território. Né? Ele mexe com a gente. Né? Ô Marcel, e isso me faz pensar, você acha que talvez isso pode ter contribuído para que você se tornasse ateu, essa não resposta na medida, de forma satisfatória na medida daquilo que você esperava, que fosse uma comprovação? Porque eu acho que todo mundo que... Eu já falei para a Roberta, eu sou espírita, eu rarissimamente falo em público de doutrinas e de religião, porque eu acho que é complicadíssimo misturar a doutrina da religião com temas em análises em sociopolítica, que é aquilo que eu faço da vida hoje, né? Porque tem uma série de coisas aí que abrem precedentes perigosíssimos se você mistura essas duas coisas. Mas acho que todo mundo que leu Kardec, que leu Chico, que leu Emmanuel, em algum momento se pergunta, eu gostaria de ter essa comprovação, eu gostaria de ver, de ouvir algo, eu gostaria que, como você muito bem colocou aí, a mesa se mexesse. E isso não acontecendo, você acha que isso pode ter contribuído para que você de alguma forma fale, bom, eu não tive a prova que eu gostaria de ter para que eu de fato acreditasse nisso? Não, eu acho...
César, que eu fico sempre me obrigando, quando eu entro nesse território, eu fico tentando ser o mais imparcial possível. O que aconteceu comigo, né, a gente sabe, quando estuda o espiritismo e tudo, que o fenômeno é quase que o de menos, né, assim, eu acho que os grandes valores que transformam e que mexem com a gente e que causam mudanças profundas são esses que eu estava falando, quer dizer, da conexão real com o outro, né? Do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Eu vejo o espiritismo, independentemente de eu acreditar na vida, que a vida continua para sempre, que precisamos sempre regressando e tudo, eu vejo a força do espiritismo muito nessa filosofia, nesse poder de transformação e conexão com o outro, né? E que era muito o que o Kardec pregava. Ele mesmo, né, ele passou pela fase das mesas girantes, que era aquela comunicação espetacular, né, um fenômeno, e depois ele coloca o fenômeno no lugar dele e fala, olha, o fenômeno não importa, o que importa é a gente fazer o bem. E era, basicamente, né, fora da caridade não há salvação. Né? Era o que ele dizia. E o Chico, né, ele dizia sempre, olha, na dúvida, se vocês duvidarem de mim se vocês acharem que eu estou fraudando ou que eu estou cometendo algum erro, se apeguem a Kardec, vão para a obra, ali estão as respostas. E ele sempre dizia, né, que o fenômeno também não importa. Teve uma senhora que eu vi também essa cena lá no Grupo Espírita da Prece, uma senhora muito falante, do lado de um marido muito tímido, ela muito animada e o marido retraído. E ela falou para o Chico, Chico, esse homem é maravilhoso, ele é bom pai, ele é bom filho, ele é bom patrão, ele é bom avô, ele é bom tudo, mas tem um defeito grave. Aí o Chico, o quê? Ele não é espírita. E aí o Chico olhou para ela e falou assim, mas se ele é isso tudo, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum, basta ser bom, né? Então, né, eu vejo o espiritismo e conheço pessoas maravilhosas no espiritismo, no kardecismo, que são essas pessoas que se interessam pelo outro verdadeiramente, saem do próprio umbigo e abraçam o outro e ajudam. E quantas pessoas não precisam de apoio todos os dias, né? Maravilhoso, Marcel, muito bom. Muito bom, Marcel, exatamente sobre isso, né? Eu acho que essas manifestações, né? Eu também sou espírita, kardecista, e eu entendo que essas manifestações são uma pequena parte de uma doutrina que preza muito pelo raciocinar, né? Isso. E pelo lado científico, que é muito forte. Sim. Porque ela vem, né? Ela foi iniciada por uma pessoa que exatamente tinha essa visão muito materialista, né? Allan Kardec. Isso. E aí eu te pergunto, Marcel, é difícil dosar a razão da fé, né? Porque muitas vezes a fé se sobrepõe à razão. Mas em muitos outros momentos a gente vê a razão acima da fé. Ou seja, você se coloca numa posição do que eu quero, eu posso e eu faço. Algumas vezes, mas nem sempre você, na prática, né, entende dessa forma, porque senão a gente não falaria, pelo amor de Deus, Deus me ajude. Não sei se você concorda comigo, Marcel. Sim. A nossa... Olha, o Chico, ele fazia uma piada, só alguns companheiros dele viam ele fazer, que às vezes quando ele via longas filas de passe no meio da tarde, assim, aquelas multidão, ele acenava e falava para as pessoas, pá, e ele falava assim, não é só passe, as pessoas têm que trabalhar. Então ele falava, pá, essas pessoas precisam de pá, elas não precisam tanto de tanto passe. Então, na verdade, né, a gente tem que fazer nossa parte, né? Não é entregar a um Deus. E a gente sabe disso, né? Tanto que o Chico falava uma frase maravilhosa dele, ele falava assim, o trabalho engrossa o fio da vida.
Então ele trabalhava incessantemente até para ganhar tempo aqui. E ele dizia uma outra frase que eu gosto muito, que era muito bonita, que quando alguém dizia para ele, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair, quando falavam, né? Vão descobrir uma grande fraude, vão descobrir como descreve aqueles livros incríveis, romances históricos, poemas inacreditáveis. Aí ele dizia, eu não vou cair porque eu nunca me levantei. É linda essa frase. Essa frase é linda. Marcou a minha vida isso. Não é? É linda essa frase, né? Então a gente aprende, eu aprendi muito com o Chico, nesses valores, que vão colocando a gente, vão mostrando para a gente o quanto que o trabalho é importante, o tanto que a solidariedade ajuda o outro, nos ajuda, né? E o quanto a humildade também bem administrada, né? Também é fundamental para a gente enxergar o nosso tamanho e ir melhorando também, ir crescendo, né? Senão a gente fica cego. E Marcelo, você sabe que essa proposição da Hobbes é muito interessante, porque quando eu comecei a ler Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, essas obras mais... O Pentateuco, né? Que são as 5 obras principais. Isso, as obras principais. E o próprio Chico Xavier também, eu tinha 19, 20 anos, e eu me vi muito confrontado com essa orientação quase cartesiana que a gente tem entre ciência e religião, né, que é um legado histórico e cultural de como a gente se organiza socialmente. Isso hoje já está relativamente superado, mas ainda é muito forte. E uma das coisas que me pegou no espiritismo foi a questão da fé raciocinada, porque eu não gostava da questão do catecismo, da catequese, que eu tinha que acreditar porque aquilo fazia parte. Eu falei, eu preciso acreditar se algo me faz sentido, se eu compreendo a dinâmica de funcionamento de algo, se aquilo faz sentido para mim e se eu aceito isso. Quando eu começo a ler Kardec, essa é a primeira proposição que eu encontro. Não, o que está aqui é o resultado de conversas, de orientação dos espíritos e tal. Fizer sentido, se você for capaz de propor algo que seja mais elaborado e tenha como base estudo sério, deve apresentar e deve ser levado em conta. E Marcelo, tem um trabalho que saiu num periódico científico, na Explore, que avaliou 13 cartas de uma pessoa que chama JP. Você conhece esse estudo? Que deu conta de fazer uma apreciação científica do que seria a obra do Chico Xavier. Queria saber se você conhece, o que te parece dessas tentativas científicas de avaliar o próprio espiritismo e a obra do Chico Xavier, porque como você colocou, são coisas incríveis. Alguém que começa a escrever num francês específico e produz... Não tem a mínima conhecimento da língua, né? Exato. E eles sem cultura nenhuma, porque uma coisa que me ajudou muito, foi muito interessante para mim, como eu era muito ignorante, eu não conhecia nada sobre Chico Xavier, nada sobre espiritismo, o primeiro livro que eu li do Chico Xavier foi o primeiro livro que ele escreveu, que foi o Parnaso de Além Túmulo. E ele, menino de tudo, 17 ou 21 anos ali, com um nível cultural, 4º ano primário só, trabalhando desde criança com Arribo na Família e escrevendo poemas absolutamente surreais. A Academia Brasileira de Letras, na época, parou para analisar os poemas de Chico. E muitos avalizaram, muitos chegaram e falaram, esse é Castro Alves, esse é Augusto dos Anjos. Então, esses estudos, eles são muito importantes. E o Parnaso de Além Túmulo foi pesquisado, foi estudado ao longo das últimas décadas por gerações de acadêmicos, especialistas, e as cartas, essas cartas psicografadas, você citou esse estudo recente, mas, por exemplo, a Marlene Nobre, né, ela também conduziu uma série de pesquisas das cartas psicografadas, principalmente dos jovens mortos, né, cartas dos filhos para suas mães, para seus pais, em que esses pais relatavam a ela, olha, aqui nessa carta constam tais informações que de maneira alguma o Chico poderia acessar. Não acessou através de conversas com a gente,
Nós não enviamos cartas a ele contando detalhes como esses, nomes, apelidos, de família, sobrenomes, assinaturas identificadas como idênticas à dos mortos, inclusive por exames grafoscópicos, né, que eram realizados por um católico. Então ele foi, analisou a assinatura do Chico, né, comparou com a assinatura do jovem morto e falou, não, é o mesmo traço. Então, é claro que tudo isso mexe com a gente. Não? Eu brinco assim, eu acho que eu quase que não me permito não se usa esse termo espiritismo, mas não me permito uma conversão, até porque eu tento me colocar com o máximo de imparcialidade quando eu entro nesse território. Uhum. Agora, eu vivi pessoalmente fenômenos estranhos. Conta pra gente, Marcel, conta. Eu demorei a contar, sabe? É muito curioso. Eu escondi isso durante uns 10 anos. Eu contei depois, quando veio a nova edição do meu livro, 10 anos depois do lançamento. Sei. Um deles foi o seguinte. Eu, quando cheguei em Uberaba para entrevistar o Chico, eu achava, a ingenuidade, eu achava que o Chico, com seus 80 anos, ia ficar muito envaidecido, muito animado com o fato de um jornalista do Jornal do Brasil, um repórter, querer contar a história dele em livro. Quando eu cheguei lá, todos os caminhos foram fechados até ele. Ninguém queria que eu chegasse perto do Chico Xavier, porque ele tinha pavor de jornalista. Ele tinha sido perseguido por jornalista a vida inteira. Vinácia, Jamanzon, era um massacre, né? Muita desconfiança. Aí fecharam as portas. Fecharam as portas, eu usei um truque que eu não usaria hoje de jeito nenhum. Eu liguei para o filho adotivo do Chico, que era o que catalogava a obra do pai e tal, e ele morava o Vivaldo, o nome dele. Vivaldo. Ele morava num anexo, nos fundos da casa do Chico, num anexo. E aí eu falei, Vivaldo, eu sou um jornalista do Rio de Janeiro, estou fazendo um painel sobre espiritismo no Brasil, uma grande reportagem. Você me receberia, porque eu estou passando rápido aqui, você me receberia? Ele, posso receber hoje. E entrei no território proibido do Chico, né, ali pela porta dos fundos, mas entrei ali nos fundos do quintal, me sentei com o Vivaldo, um cômodo muito simples, e eu estava num sofazinho do lado dele, com caneta, gravador, bloquinho, e fui lá fazendo aquelas perguntas que a gente faz, vocês sabem como a gente faz, que primeiro começa com as perguntas simples, fáceis, conquista a confiança e vai para a pauta mais complexa. E eu ia entrar na minha pauta da intimidade do Chico, hábitos do Chico. Toco uma campainha dentro da casa, quando eu vou entrar nisso. Tocou a campainha, o Vivaldo olhou para mim e falou assim, é meu pai, ele tem um interruptor do lado da cama, deve estar precisando de ajuda. Eu estava com angina, com pneumonia. E aí aconteceu o seguinte, dessa maneira como eu vou narrar. Mal o Vivaldo se levantou e ele sumiu pela fresta da porta, estava sumindo. A minha mão, que estava segurando a caneta, a mão direita, ela começou a esquentar violentamente. Tão violentamente, o único impulso que eu tive foi de jogar tudo em cima do sofá, corri para a porta, abri a porta, desci, eu me lembro que eu estava na varanda, eu busquei alguma torneira, algum ponto de água, alguma coisa, não achei nada, e aí eu corri para o quintal, noite fria em Uberaba, e fiquei sacudindo minha mão de um lado para o outro na noite fria. Estou sacudindo a mão, o Vivaldo reaparece no alto da varanda, olha para mim, bem sério, e fala, parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. Uau. E eu fiquei com uma vergonha, eu subi, falei, Vivaldo, você vai me desculpar? Ele não me desculpou muito, peguei meu bloquinho, peguei meu gravador, fui embora, sumi, fui pro hotel. E eu me lembro que eu estava tão impressionado, a minha mulher na época era jornalista, e ela era também contra o tema. Não tinha nenhuma religiosidade e tal, estranhava o personagem e tal. E aí
eu me lembro que eu sentei, eram 2 camas de solteiro no quarto simples do hotel, eu sentei entre as 2 camas, liguei telefone fixo e falei, olha, aconteceu uma coisa horrível, não acho que foi porque eu menti, e aí de repente a minha mão começou a pegar fogo, e aí essa minha mulher na época falou, Marcel, pelo amor de Deus, ontem você saiu daqui totalmente cético, hoje sua mão já está pegando fogo. Mudou assim, Marcel? O que aconteceu? Larga disso, desiste desse negócio. E aí eu tem um segundo, que é o que aconteceu no dia seguinte. Que o segundo foi o seguinte, eu fui no grupo espírita da Prece, fui no centro, ele não aparecia no centro, Chico, há muitos meses, porque ele estava com angina, com pneumonia, doente, e o centro vivia lotado, eram caravanas do Brasil inteiro, eram mães em busca das mensagens dos filhos mortos, o centro estava vazio, porque o Chico não ia mais. Então eu me sentei, tinham mais umas 6 pessoas, 8 pessoas no máximo no centro vazio, e eu fui para anotar o cenário, ver as placas que tinham na casa, ver uma sessão sem Chico e tal. De repente, todos os rostos assim se voltam para a esquerda, e aí quem chega? Chico Xavier. Chegou. Ao quebrado mesmo, amparado, se senta na mesa à minha frente, exatamente à minha frente, a 2 metros de onde eu estava, e eu, sem emoção nenhuma, na verdade, eu não tinha uma admiração especial, eu comecei a pensar em questões práticas. Como me aproximar, como me apresentar, como conseguir autorização do escritor. Estou pensando nisso, Chico está lendo trechos do Kardec, eu acho que era o Evangelho segundo o Espiritismo, com aquela voz baixinha dele, e aí eu começo a sentir gotas e gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa, me lembro, camisa branca, e eu olho para aquilo, olho para o teto, achando que era goteira, tinha telha, né? E não estava chovendo em Uberaba, então não era goteira. E eu demoro a acreditar, mas o que era aquilo? Aquilo eram lágrimas que jorravam dos meus olhos, sem nenhuma consciência, sem nenhuma emoção, uns jorros, uns jatos. E eu fiquei muito constrangido também. Eu fiquei, o que é isso que está acontecendo, né? Então eu digo, e isso é totalmente real, demorei a confessar isso, mas assim, eu acho que aqueles 2 fenômenos que eu batizei da mão pegando fogo e das lágrimas inexplicáveis, eles ajudaram a mostrar para aquele jovem repórter que ele estava entrando num território muito intrigante, mas que precisava ser tratado com muito cuidado e respeito. Então, eu saí de lá com mais cuidado, né? Foram 2 fenômenos muito, muito fortes para mim. Nossa, que histórias maravilhosas, sim. Marcel. Muito, muito bom ouvir isso. E eu acho que mais interessante ainda é ouvir isso de um ateu, assim, para mim. Porque é pura razão, né, o que você está contando aqui, né? É pura razão. É diferente de uma pessoa que tem fé, e aí a fé te leva a alguns lugares que você está inclinado a acreditar naquilo. Exatamente, né? Não, e você... Não, é exato, Roberto, pelo seguinte, você vê como é que a gente pensa. Eu sei que vocês pensam, nós, jornalistas, pensamos assim. Eu logo comecei a me questionar. Então eu ficava assim, não, mas vem cá, ele sumiu, então eu fiquei com medo de ser pego numa mentira e entrei, então, numa somatização e minha mão pegou fogo, o pessoal com medo. Não deu tempo de sentir medo, porque foram instantes. Eu não pensei na conversa de Chico com o filho. Então, não teve tempo. E a outra questão, por exemplo, lágrimas, eu podia estar, se eu fosse uma pessoa que admirasse profundamente Chico, as lágrimas viriam de uma emoção. De ter visto Chico. Você não consegue conter aquela emoção, mas não tinha emoção. Então, quando você vai, como você fala, e Kardec defenderia isso, né? Quando você vai para o território da razão, você começa a encontrar
alguns sentidos fortes na doutrina, né, na doutrina espírita. Aproveitar que você falou de Allan Kardec, Marcel, me conta, o que chamou mais sua atenção na obra de Allan Kardec? O que você não esperava encontrar, por exemplo? Olha, o que eu achei muito bonito eu vejo o seguinte: primeiro, que é um sentido de doação dele extremo, porque ele abre um pouco mão do prestígio dele na academia e ele vai para o front. Esse, por exemplo, preconceito que eu senti na redação, quando eu falei, vou escrever a biografia do Chico, e todo mundo ficava brincando, né, Chico Anísio e tal. O Kardec, ele, como um pioneiro disso, ele sentiu pelo menos 1 milhão de vezes mais do que eu senti. E ele foi à luta. Né? Os acadêmicos, muitos deles totalmente materialistas, eles achavam aquilo um absurdo. Uma loucura. Como vida depois da morte, como espírito, como mesa se movendo e ditando textos do além. O que é isso, né, professor Rivaio? Né? O que é isso? Então você tem essa coragem de romper com seus pares, eu já acho bonita. Mas o que me surpreendeu muito foi... olha o papel dele, como era difícil. Ele era o principal divulgador do espiritismo, criou um sistema muito bem organizado para divulgar os livros, a revista espírita, divulgando no mundo todo, criando uma rede. Mas ele era o divulgador e ele era também o principal fiscal do espiritismo. Ele estava sempre atento a possíveis desvios, a fraudes, a manipulação. Ele estava sempre pronto a denunciar. Olha como isso é difícil. Você divulga, mas você também denuncia qualquer erro de alguém que, como ele falava, nunca se poderia misturar a mediunidade com um ganho material e financeiro. Quando ele via isso acontecer, e acontecia já naquela época muito curandeiros e tudo, ele era o primeiro a ir para a revista espírita e pá, fraude. Ou ele apostava numa pessoa que depois se dizia, por exemplo, um ilusionista, que era uma época que tinha muito ilusionista, ele ia e falava, errei. Então, essa coragem dele de divulgar e fiscalizar ao mesmo tempo, de romper com seus pares e trabalhar até o fim pela causa, essa devoção a uma causa, que são dois missionários, o Chico e o Kardec. Eu acho que esses movimentos de entrega, eles me impressionam muito. Do quanto você abre mão, né? Sim. Que tempo, que energia você dedica àquelas causas, apesar dos ataques que você sofre, da desconfiança permanente que te marca a jornada inteira. Então, tem que ter coragem para ir na contramão de muitas visões preconceituosas, e eles dois tiveram. Você sabe que tem algo que eu gosto muito dessa história, né, de Allan Kardec, né, e corroborando muito o que o Marcel está falando, é que, por exemplo, Allan Kardec tinha uma pergunta para fazer para os espíritos. Né? Ele mandava a mesma pergunta para 5 lugares completamente diferentes. E aí ele recebia as mesmas respostas de pessoas que não tinham contato umas com as outras. Né? Então a resposta que ele levava adiante era a resposta que batia entre todas as pessoas, todos os espíritos do caso, né, que tinham respondido, né, àquela indagação. Então a doutrina espírita é feita baseada nessas perguntas. Isso é um método científico, Isso é um método científico e ele não poderia ter feito de outra forma. Porque ele é fruto, né, desse lado mais, não posso dizer materialista, científico mesmo, né, do tipo 2 mais 2. Então, você não tem como dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. As respostas eram iguais. Daí a dimensão da fé raciocinada, daí a inteligência
dos dois pontos que Marcel salienta, isso viram máximas da própria doutrina, né? Tanto Kardec quanto Chico te dizem isso, que para identificar um charlatão, basta que ele te cobre qualquer tipo de quantia financeira ou te peça qualquer tipo de favor em troca. O médium legítimo, ele jamais vai te cobrar nada e ele jamais vai pedir absolutamente nada em troca. E veja como essa é uma premissa que, se a gente aplicar para outras searas da vida, também serve em ampla medida, entendeu? O altruísmo legítimo se apresenta dessa maneira. Se você faz algo esperando em troca, então você já tem uma agenda oculta por trás da forma como você se conduz. E, Marcel, tem uma questão que eu gostaria de abordar. Entre a comunidade espírita e entre os espíritas, cogita-se, algumas pessoas falam que talvez Chico fosse a reencarnação do Kardec. Não sei se você já ouviu falar isso, o que você acha, porque, queira ou não, Kardec e Chico, independentemente de acreditar, eu vou usar esse verbo ou não, são figuras, a meu ver, revolucionárias. Porque, sobretudo, falam de amor, porque, sobretudo, falam de coisas que têm um potencial muito transformador, como você muito bem colocou. E você é uma pessoa que lidou diretamente com a obra de ambos. Como é que você sente essa proposição? Eu costumo... Essa é uma polêmica que dividiu... Hoje divide menos, mas dividiu o movimento espírita em grupos, né? Como é que eu vejo? Se eu fizer uma leitura bastante técnica da lógica espírita, a gente pensa assim, Kardec teria que morreu décadas do nascimento de Chico, então ele teria voltado no corpo de Chico, por exemplo. Mas você vê que eles são temperamentos muito diferentes. Então, eu acho muito difícil que que Kardec tenha renascido com aquela doçura de Chico, aquela alma mais feminina de Chico. Era o homem-amor, né, como o Vanucci, que era diretor da Globo, chamava, escreveu um especial em homenagem ao Chico como um homem-amor. E você tem um perfil do Kardec, que é aquele perfil do professor técnico da França. Eu não sei se daria tempo, e eu não sei se existe uma linha evolutiva que una esses temperamentos tão diferentes. Mas o movimento... por exemplo, uma polêmica que teve um amigo do Chico que escreveu um livro chamado Kardec Prossegue. Na capa do livro, foto do Chico. E o que o Chico fazia? Autografava o livro Kardec Prossegue e dava para os amigos. Então, todo mundo que recebia um livro autografado do Chico, defendendo essa tese de que o Kardec prossegue através do Chico, todo mundo falava, o Chico está assinando. Mas você pode ver, primeiro, que o Chico adorava ajudar os amigos. Esse era um ponto. Segundo, que você pode ler esse título, como Kardec prossegue, porque eu vejo o Chico como se ele tivesse vindo para colocar em prática a obra do Kardec. De qualquer maneira, Kardec prossegue através de Chico. E eu brinco, né, que o Chico abria o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, como se fossem manuais de instrução. O Chico nasceu com manual de instrução, ele ficava lendo. Vamos lá, as mediunidades que eu tenho são essas, os cuidados que eu preciso ter são esses. Esses são os grandes perigos da mediunidade. O Chico falava, quando o poder vinha atrás dele, os políticos, os famosos, ele tinha uma frase muito boa e que vem da leitura de Kardec, que ele falava, as sereias estão cantando. As sereias estão cantando. Então cuidado. Ele vivia em estado de alerta. E esse alerta vem muito da leitura e do estudo da obra do Kardec. Então ele é um continuador, sem dúvida. Mas eu não acho que seria uma reencarnação. Se você pudesse trazer uma mensagem para a gente, Marcel, uma de Kardec e uma de Chico Xavier, baseado no seu estudo sobre as vidas deles, o que você traria para a gente? O Kardec,
essa frase dele, que eu demorei muitos anos a entender, eu achava ela muito imperiosa, assim, ela muito dura, fora da caridade não há salvação. Uhum. Eu achava que era uma lei extrema. Depois eu entendi que é quase como se fora da caridade não há salvação nem para o espiritismo. Por quê? Se o movimento, se a doutrina se prendesse a fenômenos, ela ficaria à mercê de fraudes, como a gente vê, de pessoas que estão querendo se exibir para ganhar, para impressionar e ter ganho próprio, né, ganho pessoal. Então, eu entendi que fora da caridade não há salvação é como um lema não só para a gente, quer dizer, a maneira da gente crescer, eu acho que a maneira da gente se fortalecer, a maneira de a gente se conectar com o mundo é através da ajuda, do auxílio ao próximo. Você olhar no olho da pessoa de verdade e perguntar de verdade como você está, querendo saber, está tudo bem, e dando a mão quando você tem força para dar a mão também, porque às vezes você está numa situação tão crítica que você não tem. Uhum. Mas eu acho que fora da caridade não há salvação. E do Chico, eu gosto muito de uma frase dele que eu acho bonita, que era, ele falava, tem um vídeo no YouTube que ele fala, se eu tivesse algum poder, eu mandaria pintar nas fachadas de todas as casas do Brasil, nos muros, a seguinte frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse carinho, essa entrega que o Chico tinha ao amor, o amor desses que você dá sem esperar nada em troca, e sabendo que quando você dá, você já naturalmente recebe em troca, isso é muito poderoso. E eu me lembrei muito dessa frase quando a gente estava aqui no Brasil, naquela dupla epidemia, que é a epidemia do vírus e a epidemia da intolerância, em que você começa a fazer aquelas campanhas por armas, né? Vamos nos armar em legítima defesa. E eu falava, gente, não é armai-vos uns aos outros, é amai-vos uns aos outros. Essa é a legítima defesa. Não tem como você se defender saindo com arma por aí, matando as pessoas, que é isso, né? E eu falava isso do Chico, eu falava assim, o Chico tinha uma frase um pouco diferente, não é armai-vos, é amai-vos, né? Vamos tentar essa receita primeiro? Então, eles me levam para esse caminho que é o da conexão com o outro, senão a gente fica muito sozinho e a gente acaba numa depressão forte. Então, conexão é fundamental para a gente também. E o que eu acho que vale a pena salientar também é que quando a gente fala de caridade nessa dimensão, não significa necessariamente dar uma quantia de dinheiro ou algo assim. Às vezes significa calar quando você tem vontade de difamar, às vezes significa segurar a tua própria vaidade quando você tem vontade de brilhar. No campo político significa ouvir, que é tudo que a gente não tem feito. Às vezes no trânsito você toma uma fechada e você sente vontade de xingar o cara e você se põe a orar e enxerga a pessoa que te fechou como irmão. Então a caridade se aplica em múltiplas dimensões que transcendem essa questão da doação, que também pode ser importante, mas ela é infinitamente mais ampla do que isso, né? Pode ser um sorriso, né? Isso, ótimo exemplo. É você estar no seu carro e olhar com o coração as pessoas que estão dormindo nas ruas. Isso aí. Acho que é sobre isso que a gente fala. No final das contas, é tudo sobre o amor. E aí não importa se a mesa gira, se existe o fenômeno ou não. E aí a beleza do trabalho do Marcel, do Kardec, do Chico, dessas pessoas que se dedicaram em última análise para combater o egoísmo, para se tornarem mais tolerantes, para difundir essa mensagem. Nesse sentido, honestamente, pouco importa se existe um plano espiritual, se existe qualquer tipo de inferência de forças sobre o nosso mundo físico, contanto que essas medidas sejam atendidas.
Essa é a beleza do trabalho do Marcel e das pessoas que ele fez o escrutínio. Muito bom. E muitas perguntas, né? São muitas perguntas que a gente tem, principalmente assim, voltando agora, podemos falar sobre a origem do universo. Claro. Né? Origem dos homens. A gente precisaria de outros 10 programas. Vegetais, mônadas, enfim, Marcel. Exato. A gente vai te convidar de novo para vir aqui conversar Sem com a gente, dúvida, tá bom? Querido. Com o maior prazer. Eu volto aqui quando vocês quiserem. E a gente precisa falar sobre Profissão Repórter, precisa falar sobre cinema, vários programas de TV que você é um personagem riquíssimo. Daria para fazer 3, 4 horas de programa contigo, mas a gente está muito feliz com o que a gente alcançou hoje aqui. Eu e a Rô, a gente sempre conversa que a sinapse é feita quando a gente deixa o estúdio e a gente fala, cara, eu aprendi hoje com essa entrevista, essa pessoa me ensinou demais. E eu sinto isso, tenho certeza que Hobbs e a nossa audiência também, a gente aprendeu demais hoje contigo, Marcel. Obrigado pela tua presença no Sinapse, viu? Muito obrigado pelo carinho. Acho maravilhoso, especial conversar com quem conhece a doutrina, vocês conhecem, né? Então, para mim, fica mais fácil, inclusive, falar sobre esse sentimento tão complexo que é o amor, né? Que é o amor que o Chico divulgava, é o amor que o Kardec pregava. E, às vezes, é um valor que fica um pouco abandonado, até desmoralizado, né? E não, quando você vai ver, é isso que faz a vida valer a pena. Senão, é o afeto, o afeto. Né? E as pessoas, muitas vezes, se esquecem disso e ficam perdidas em caminhos que não levam para lugar nenhum. Às vezes, só levam para o próprio umbigo e esse é um caminho muito curto e que não transforma ninguém. Exatamente. Que o amor nos atravesse. Marcel Souto-Maior, obrigada. Uma ótima noite para você. Um beijo. Muito que prazer. Obrigado. Beijo. Prazer foi meu. Um beijo, querido. Obrigado, Marcel. Tchau, tchau. Muito curioso, né, César? É muito curioso, porque ele ter escolhido esse tema já é intrigante, né? Uma pessoa que não acredita, mas escreve sobre alguém que acredita. E não acredita pouco, funda o espiritismo, né? É tão interessante a gente entender que, olha que bacana ter um jornalista falando sobre espiritismo, né? Olha como bacana foi o fundador do espiritismo ser um cara da ciência, né? Essas conexões são muito importantes, por isso que a gente fala muito em fé raciocinada, né? Ninguém tirou do nada. E você sabe que eu acho que essas construções, tudo isso que você acabou de salientar, elas não são à toa. Eu acho que tudo isso existe um propósito maior, porque nesse jogo mais amplo, as subjetividades, eu vou usar esse termo, envolvidas entendem que isso vai funcionar melhor assim. Isso vai funcionar melhor se vier de um professor acadêmico que vai sofrer esse processo. Isso vai funcionar melhor se vier de um jornalista que é ateu do que eventualmente se fosse de um religioso. Exatamente. Você lembra da resposta de Allan Kardec, ou dos espíritos, sobre a primeira pergunta, que é: o que é Deus? Qual que é? Você lembra dessa resposta? De cabeça, não. Inteligência suprema de todas as coisas. Muito bom. Maravilhoso, Concordo. né? Eu não lembrava disso de cabeça. Muito bom. Vou terminar com uma frase de Chico Xavier, que eu gosto muito, e ela é bem conhecida. Boa. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. É linda. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Lindo. Viu? Vamos lembrar a programação do ICL antes da gente ir embora? Começa às 7 da manhã com Leandro Demore e depois das 8 às 10h30 da manhã tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira, Rodrigo Viana e também William De Luca. E às 7h30 da noite, olha nós aqui outra vez. Cá estaremos. Sinapsando, juntamente com vocês. Um beijo, uma ótima noite e até amanhã. Fiquem bem, tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.